Aula 3, MP4, questões 5, 6 e 7. Então, aqui são exemplos das questões 5, 6 e 7. Então, questão 5, 6 é sobre a raiz quadrada, calcular a raiz quadrada. Então, como que a gente calcula a raiz quadrada? Qual é o significado da raiz quadrada? Então, aqui temos a raiz quadrada de 9, né? Raiz quadrada desse símbolo. Então, nada mais é do que qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 9. Ou seja, qual o número ao quadrado que dá 9? É o 3. Por isso a raiz quadrada de 9 é 3. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. Então a raiz quadrada de 9, por esse motivo, é o 3. Raiz quadrada de 25. Então qual é o número ao quadrado que dá 25? Então 5 vezes 5 é 25. Então a raiz quadrada de 25 é o 5. Qual é a raiz quadrada de 81? Ou seja, qual o número ao quadrado que dá 81? Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 81? Então, por testes eu posso ir fazendo. 5 vezes 5 é 25, está muito baixo. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Então, eu encontrei que 9 ao quadrado é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, no geral, um jeito simples de encontrar a raiz quadrada é só observar esse número aqui dentro da raiz e buscar um número que ao quadrado desse número aí. Então vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Então a raiz quadrada de 100. Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 100? Então 9 vezes 9 dá 81. Então por teste a gente sabe que tem que ser um número maior que 9 para dar 100. Daí vamos pegar o 10. 10 vezes 10, 100. Então a raiz quadrada de 100 é 10. É 10 porque 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, é 100. Então a raiz quadrada, a potência leva de 10 para 100, né? Potência aqui ao quadrado leva do 10 para o 100. A raiz quadrada faz o inverso, traz do 100 para o 10. Então qual a raiz quadrada de 49? Se do 100 é 10, o 49 tem que ser menor. Então vamos testar aqui. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Está muito baixo. 7 vezes 7, 49. Então encontramos, é o 7. E a raiz quadrada de 324. Daí já é um número maior, a gente precisa testar números maiores. Então vamos começar aqui. A gente já sabe que 10 ao quadrado é 100. Então nós queremos a raiz de 324, então o 100 está muito baixo. Então vamos pegar um outro número que é fácil de calcular. 20 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400. Você pode fazer isso no rascunho, essa conta. E daí deu um número mais alto do que a gente quer. Que a gente quer o 324, que deu 400. Então agora a gente já sabe que o 324 está no meio aqui, ó.
entre 100 e 400, então a raiz quadrada vai ser aqui entre 10 e 20. Então vai ter um número aqui ao quadrado entre o 10 e o 20 que vai dar 324. Então que número que é esse aqui? E nós vamos testar. Então nós vamos ter que testar aí, se for testar todos, né? O 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Todos os números entre 10 e 20. Então vamos pegar um número ali mais para o meio, o 15. Então o objetivo é encontrar um número ao quadrado que dê 324. Nós vamos testar o 15, né? 15 ao quadrado, 15 vezes 15, faz a conta no rascunho, deu 225. Ainda está baixo, não deu 324, está baixo. Então nós vamos aumentar aqui. Fizemos o 15, agora vamos fazer o 16 então para ver. 16 ao quadrado, faz a continha, 16 vezes 16 dá 256. Também está baixo porque tem que dar 324. Então vai testando. Vamos testar o 17. 17 ao quadrado, 17 vezes 17 dá 289. Já está bem mais próximo, mas ainda está baixo. Finalmente nós íamos encontrar se fizesse 18 ao quadrado. Porque 18 vezes 18 dá 324. Então a raiz quadrada de 324 é 18. Então aqui é 18. Então essa é uma forma de encontrar a raiz quadrada, fazendo algumas continhas por aproximação, né? Calculando o quadrado de um número, você encontra a raiz quadrada. Posteriormente, nós iremos aprender um método mais eficaz de calcular a raiz quadrada. Na questão 7, é raiz cúbica. Então, raiz cúbica é quando é 3 aqui no índice. Raiz cúbica. Raiz cúbica de um número. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. O motivo disso é porque 2 ao cubo é 8. Então a potência leva para o 8, né? Do 2 para o 8. A raiz cúbica traz de volta do 8 para o 2. Então, para encontrar a raiz cúbica de um número, o método de aproximação, que é o mais simples, é só encontrar um número que multiplica por ele mesmo 3 vezes, que dê esse número aqui dentro da raiz. Então aqui no caso a raiz cúbica de 8 é o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 que é 8. Ou seja, 2 ao cubo é 8. E qual que seria a raiz cúbica de 27? Então, por teste, né? Se eu já sei que 2 ao cubo é 8, vou testar agora o 3 para ver. Então, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é o 3. Por quê?
pois como a gente testou aqui, 3 ao cubo é igual a 27. Então, aqui outros exemplos aqui. Qual que é a raiz cúbica de 64? Então, por testes, então preciso achar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 64. Então nós já sabemos que 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Está muito baixo ainda, que é 8, né? Precisamos que dê 64. Também já testamos o 3 ao cubo, 27. Vamos testar então o 4. 4 ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 faz a continha da 64. Então encontramos aqui, ó. 4 ao cubo é 64, quer dizer que a raiz de 64, raiz cúbica, né? 64 é o 4. Qual que é a raiz cúbica de 216? Então, se a raiz cúbica de 64 é 4, de 266 deve ser um número bem maior. Vamos testar o 5. Se for o 5, então 5 ao cubo tem que dar 216. Então 5 ao cubo, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Então ainda não deu. Aqui nós descobrimos que a raiz cúbica de 125 é o 5. Mas a de 216 deve ser então o 6. Então vamos testar aqui. Então 6 ao cubo tem que dar 216, no caso. Vamos ver se vai dar 216. Então 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6. Faz a continha. Dá 216. Então deu o número aqui que a gente precisa. Então a raiz cúbica de 216 é o 6. A raiz cúbica 64 é o 4. Então aqui nós fizemos também o cálculo por aproximação, né? Existem outros métodos mais eficazes para calcular isso, mas nós vamos ver isso em outras oportunidades. Já na questão 7 aqui, nós vamos trabalhar também o volume do cubo. Então, calcular o lado de um cubo que tem o volume conhecido. Então, o volume de um cubo, né? Volume vamos chamar de V maiúsculo. É a multiplicação das dimensões. Então, largura, comprimento e altura. Como no cubo todas as dimensões são iguais, todas essas arestas têm a mesma medida, né? Então aqui fica 10 vezes 10 vezes 10, que o lado ali vale 10. Cada aresta vale 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 ao cubo. Então o volume de um cubo é calculado a potência ao cubo. Então no caso o volume desse cubo aqui é 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. 10 ao cubo é 1000.
Então nós calculamos o volume do cubo conhecendo o lado dele. Mas o problema pode ser inverso. Poderia ter sido dado o cubo o volume do cubo para que você calculasse o valor do lado dele. Então aqui foi dado o cubo e foi dito que o volume é 1000. Então qual que seria o valor do lado aqui? Vamos chamar o lado de L maiúsculo. Então aqui para calcular o volume, quando você conhece o lado, você faz ao cubo. Já para calcular o lado conhecendo o volume, tira a raiz cúbica. É o inverso, né? A raiz cúbica de 1000 no caso aqui. Já que o volume desse aqui é 1000. A raiz cúbica de 1000 é 10. Então o lado aqui vale 10. Então lá na apostila, questão 7, tem cubos com volumes 27, alguns volumes lá diferentes, né? Que no caso o volume seria 1000. Então no caso é só calcular a raiz cúbica para descobrir qual que era o lado do cubo, cujo volume foi dado. Então isso encerra a NP4. Qualquer dúvida, só chamar na sala de WhatsApp.